Agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos renova, nós desejamos a todos uma noite de paz, de segurança espiritual, como são todas as noites em que nós encontramos Jesus. Se nós fôssemos viajar um pouco no tempo e pensar nos primeiros encontros que se deram em torno do Mestre, nós veríamos que eles sempre foram encontros de grande beleza, sobretudo porque eram encontros de grande simplicidade. Às vezes se davam na quietude de um lar, como o lar de Simão Pedro, que se abria para recebê-lo como o dia se abre na recepção do sol. Às vezes eram encontros que se davam às margens de um lago modesto, também de grande beleza, que servia de cenário, para que ele desenhasse para nós esse quadro de grandeza espiritual, que foi a diretriz que ele deixou para todos nós. Então, Cafarnaum, Tiberíades, Genezaré, as estradas agrestes por onde ele passava, Dalmanuta, Magdala, Jericó, também Betânia, depois Jerusalém. Sempre foram cenários onde Jesus passou, deixando um rastro de luz, porque Jesus é o excelso benfeitor de todos nós. E é em torno dele que nós vamos reflexionar nessa noite, lembrando que esse encontro nasce da experiência do passado, mas traz para nós a mesma grandeza daqueles dias, para que nós tenhamos segurança nos dias que correm. E para nós pensarmos na grandeza da contribuição que esse amigo incomparável nos deixou, nós vamos voltar àqueles dias apostólicos e ver um dia Jericó, no entardecer de grande beleza, a cidade que vivia, a fulgurância do Império Romano naqueles tempos, mas também a fulgurância da passagem de Jesus por aquele cenário, ia servir de novo de palco para que ele deixasse lições que os seus seguidores queridos, os discípulos inesquecíveis, iam registrar para nós. Então, nós estamos nos lembrando de uma passagem em que um homem tinha muita sede de ser melhor. Ele era, de alguma maneira, um homem bom, mas como ele exercia uma função que entre os seus, entre os povos que faziam parte da sua cultura, era vista como uma função infeliz, uma função mal vista, embora legitimada pelo Estado, ele sofria, de alguma maneira, a exclusão dos seus pares. Nós estamos falando de um cobrador de impostos, que o Evangelho vai registrar na figura de Zaqueu. Ele era, então, um publicano, mas os seus próprios conterrâneos não o aceitavam, porque como o irmão ia cobrar imposto de um outro irmão? Se a lei mosaica não previa isso, por que é que ele aceitava se submeter ao poderio do Império Romano para, assim, exigir dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas com as quais ele convivia, e até com aquelas que ele não conhecia, exigir o pagamento de um tributo? Mas ele cumpria um dever social. Ele ganhava para isso, executava o seu dever. Mas como então era mal visto, ele sofria como que de uma soledade. Vivia num lar exuberante, que à medida que o tempo foi passando, ele foi embelezando dentro do seu próprio gosto. Tinha uma família que ele amava imensamente, mas não se sentia amado pelas pessoas, e ele sonhava com um dia que ele pudesse exteriorizar aquele sentimento que ele tinha. Afinal de contas, ele era um homem bom. Vezes, muitas, ele ajudava aqueles infelizes que passavam na alfândega pedindo algum auxílio. Nem os doutos senhores do templo eram capazes de auxiliar, mas ele, que via todos como um igual, assim procedia. Então, Bartimeu, o cego de Jericó, que depois também vai ser imortalizado nos evangelhos, era uma figura conhecida do seu coração, porque muitas vezes passava por ali na alfândega e ele, como podia, ajudava. Mas o fato é que, naquele entardecer, ele sentia de um modo especial um anseio diferente. Será que haveria na sua vida um momento em que ele poderia, de fato, exteriorizar a grandeza do seu coração e a exuberância do seu sentimento? Ele não sabia dizer se um dia isso se verificaria, mas ele sabia dizer que a cidade estava num clima de festa. A Páscoa se aproximava e Jerusalém ficava a poucas distâncias de Jericó, de modo que Jericó era uma passagem de um lugar em direção a Jerusalém. E naquela circunstância, então, os conterrâneos todos estavam se preparando para as grandes festividades no templo, e isso já fazia da cidade uma cidade que estava com um clima de festividade. Mas havia, então, um outro dado que ele não podia desconsiderar. Todos falavam de um homem especial, um certo Galileu. Todos diziam que era um rabi, um doutor da lei.
Mas ele não era um doutor da lei formalizado pelo templo, era um doutor na conceituação do próprio povo, porque ele tinha uma sabedoria que ninguém tinha daquela maneira. Então as pessoas começavam a dizer que esse Galileu estava se aproximando. E como ele iria a Jerusalém, então, inevitavelmente, ele passaria por Jericó. E diziam mais, que um dos seus amigos diletos, ele foi buscar numa coletoria, também era um cobrador de impostos, e nós estamos falando de Mateus Levi. E quando Zaqueu soube que esse rabi, a quem todos estavam esperando, era alguém tão generoso a ponto de vencer os preconceitos sociais e ultrapassar os limites da convivência comum, para aceitar como um seu colaborador e um seu amigo, um cobrador de impostos, ele guardou a esperança de que Jesus também o aceitasse, se um dia ele o conhecesse. E assim, então, que sem explicar como, ele viu que o seu coração começou a gravitar em torno de Jesus. Uma simpatia inexplicada por aquele homem que aceitava os infelizes, que convivia com as pessoas com os maiores desafios, desafios do corpo, desafios da alma, desafios da emoção. Como então será que Jesus o receberia? Ele não podia falar aos outros das suas próprias ânsias, mas se Jesus tinha um amigo que também era cobrador de impostos, além de todos os outros amigos em grandes necessidades, ele imaginava que Jesus também o aceitasse, se um dia o encontrasse. E estando na coletoria, naquele entardecer, se entregando aos afazeres e pensando, será que ele vai passar mesmo por aqui? De repente ele ouve uma movimentação muito maior do que a que já se fazia. E as pessoas começaram a dizer, mas o rabi está entrando na cidade. E ele, sem conseguir pensar muito no que isso significava, deixou o trabalho e seguiu aquela marcha com as pessoas em direção ao que eles pensavam ser a porta da cidade por onde Jesus passaria. Ele sequer se preocupou de se alinhar mais detalhadamente, já que ele era um homem de funções públicas. Sequer pensou se ele iria se misturar com o povo que não o aceitava, que tratava muito mal por conta das suas funções. Ele apenas pensou que seria a única oportunidade da sua vida. Se Jesus estivesse passando por ali, seria a única chance dele ver Jesus. E assim, então, quando ele se deu conta, ele estava correndo com a multidão, não se importando se com isso ele feria os protocolos da sua própria função. Mas ele tinha, naquele momento, uma posição de desfavor em relação aos outros. Por ser um pouco mais baixo, ele não conseguia divisar o que estava além daquela multidão. E ele tentava ver, mas naquela multidão toda, qual era o semblante desse rabi? Como reconhecer essa face que todos diziam que era divina? Como reconhecer as características daquele mestre com quem todos queriam estar? Mas ele apenas pensava, ele está aqui, porque a multidão está em febre, todo mundo querendo falar um pouco com Jesus. E corriam mais notícias, que ele havia devolvido luz aos olhos claros do cego Bartimeu. E assim, então, ele pensava, ele não podia perder Jesus, jamais, porque jamais ele o veria de novo. Mas quem era Jesus naquela multidão? E pensando nas emoções que visitavam o seu coração naquele entardecer, pensando nas ânsias que ele tinha, de ir muito além, de ser alguém que cooperasse com a felicidade dos outros, quando ele se deu conta, ele apenas olhou ao lado e viu que tinha uma árvore quase que centenária, uma árvore robusta, um sicômoro, as raízes retorcidas que se desenhavam por sobre o solo. E ele de imediato, então, subiu na árvore, também não se importando se isso seria uma postura crítica para alguém da sua posição. E subindo a árvore, quando ele procura, no meio daquele burburinho, a figura que deveria ser a daquele mestre que todos procuravam, com quem todos queriam estar, ele não pôde mais tirar os olhos de uma figura incomparável. Porque no meio da multidão ele viu um homem que nada tinha de diferente do povo, vestia como as pessoas do seu próprio tempo, a túnica simples, os pés descalços, indicando que era um peregrino, sempre caminhando de um lugar ao outro. Mas era alguém que, na simplicidade e na singeleza da presença, exibia um amor que não se confundia com o de ninguém mais. A majestade que se exteriorizava daquele semblante dizia que somente ele podia ser Jesus de Nazaré.
E ele então reconheceu: Jesus era o Messias, que o seu povo esperava durante séculos, durante anos. Mas ele pensava, ele não teria coragem de falar a Jesus. Para ele seria muito difícil chegar até Jesus para falar dos seus projetos. Mas a alegria de ver Jesus dava a ele uma emoção que ele nunca tinha sentido. Porque ele pensava, se ele é capaz de amar as multidões, se ele é capaz de amar as pessoas em lutas, a mim também ele aceita e dignifica. Mas quando ele se detinha a acompanhar o percurso que Jesus fazia, de repente ele se surpreende com um fato especial, porque os olhos acompanhavam curiosos o percurso do mestre, imaginando que o mestre iria para além das portas da cidade. Mas Jesus, que era sempre um terreno de surpresas agradáveis, faz a sua caminhada e para bem debaixo do sicômoro. E quando ele se dá conta que bem próximo dele está Jesus, o coração explode dentro do peito. E ele tem impulsos de dizer alguma coisa, mas não consegue dizer nada. Apenas ouve uma fala firme, segura, imperativa, que vai dizer: Zaqueu, desce depressa do sicômoro, porque hoje é necessário que eu pouse na sua casa. Ele não acreditou no que ele ouvia. Será que ele estava ouvindo isso mesmo? Que Jesus pedia a ele que descesse, porque iria pernoitar na sua casa, na casa dele, que era um publicano? E de novo ele ouve a fala imperiosa de Jesus, inconfundível, numa entonação dulcíssima, que a acústica da sua alma ia registrar por toda a vida. E ele ouve de novo Jesus repetir: desce depressa, Zaqueu, porque hoje é necessário que eu pouse, que eu pernoite na sua casa. De imediato ele desce ao solo, não consegue dizer nada a Jesus, e correndo vai até a própria casa, e em lágrimas abraça a esposa, dizendo que naquela noite eles iriam receber um hóspede singular, um hóspede especial. Ninguém como ele poderia ser alguém tão recebido ou esperado com tanto carinho, porque ninguém na vida iria se comparar àquela bondade, àquele amor e àquela ternura. Então a esposa manda preparar o melhor banquete, e ele, em ânsias, organiza o lar para receber o mestre que dizia que iria pernoitar na sua casa. E depois que tudo já estava devidamente preparado, a família inteira fica à porta com os servos, esperando. Afinal, ele disse que viria. Mas enquanto ele esperava, era aquele momento de ânsias que todos nós temos quando estamos em expectativas. Será que ele realmente teria coragem de entrar na sua casa? Ou será que ele desistiria frente às pressões do público? E ele então não sabia se sentia a emoção da espera ou se sentia a angústia de pensar que Jesus talvez não viesse. Mas quando ele está nessa reflexão íntima, penosa, embora a ânsia de encontrar o amigo, eis que vem o mestre rodeado de discípulos, os discípulos queridos, aqueles do primeiro colégio apostólico, mas os outros discípulos de quem os evangelhos não referem-se ao nome, mas que são os amores de Jesus, como somos nós nos dias do presente. E então Jesus vai se aproximando, e Zaqueu não acredita que Jesus realmente viesse à sua casa. Quando ele ouve alguém dizer Senhor, mas o Senhor terá coragem de adentrar esse lar? Ele é um publicano. E Jesus, então, dando a lição que iria sobreviver aos séculos, de que todos nós somos irmãos, porque somos filhos do amor, filhos de Deus, do mesmo Pai, vai dizer a ele assim: é necessário que hoje eu adentre essa casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão, lembrando as tradições daquele povo, a herança judaica. Jesus vai dizer, ele também é filho de Abraão, mas é mais pelo que eu venho à sua casa, porque hoje a salvação entrou no seu lar, e o filho que estava perdido eu venho devolver ao caminho certo. Então Jesus adentra a casa de Zaqueu, e vai viver com os amigos uma noite de formosas experiências espirituais, porque todo encontro com Jesus era a lição que sobreviveria aos milênios, e foi assim então que Jesus narrou parábolas que ensinaram aquele público quanto seria importante seguir com segurança na vida, mas ninguém seguiria com segurança se excluísse do seu roteiro alguém que fosse seu irmão.
Então, quando Zaqueu recebe Jesus e vê que Jesus era capaz de adentrar, ainda respondendo às provocações de um público que não podia entender ainda a lei de amor na sua profundidade, Zaqueu vai dizer: Senhor, se um dia eu tiver errado, se eu pequei contra alguém, eu sou capaz de devolver tudo. Mas se eu tiver extorquido alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Mas o que eu quero é que o Senhor adentre o meu lar e faça parte da minha vida. E as tradições evangélicas, segundo Amélia Rodrigues, vai nos dizer que mais tarde, quando Jesus já havia retornado ao mundo espiritual, Zaqueu seria visto entre os discípulos leais do Mestre, como aquele coração que foi capaz de superar as conjunturas difíceis, os episódios de preconceitos, de desafios, de solidão, para se entregar à causa do amor, e era o amigo que amparava as iniciativas dos discípulos na casa do caminho, a ponto, mais tarde, de Simão Pedro pedir a ele que conduzisse as iniciativas da igreja que surgia em Cesareia. E se nós, então, fôssemos pensar, meus amigos, nesse encontro, na sua profundidade, na sua beleza, haveria nele um ponto que nos chamaria a atenção de um modo especial, o ponto de que todo encontro com Jesus é o encontro que nos modifica para a vida inteira. Para Zaqueu, Jesus era um definidor de águas, uma mudança de rumo na sua trajetória. Ele continuava sendo um homem que morava no mesmo lugar, tinha ainda as mesmas posses, não sabemos se prossegue na mesma função, mas sabemos que dali para frente ele era um homem com uma consciência diferente. Em Jesus, ele ganha uma robustez que somente o Mestre poderia dar a ele. A robustez que o fortifica para passar pelos diversos cenários sociais, pelas diversas experiências existenciais, não se entregando a nenhum desafio, mas a tudo superando, tudo corrigindo, tudo fazendo, se renovando. Então, quando Jesus passa na vida de alguém, esse alguém é uma criatura nova. Esse reconhecimento foi o que o apóstolo Paulo teve, quase que fim da jornada, quando vai escrever aos amigos coríntios, na segunda epístola, ele vai ter ensejo de escrever ali: quem encontra Jesus, nova criatura é. Porque as experiências antigas no passado vão ficar para dar ensejo ao novo que vai chegar. E o homem se renova, se reorienta, se modifica. E o apóstolo Paulo poderia dizer isso com a segurança que ele caracterizava os gestos, porque ele também sabia do seu encontro com Jesus. E para ele, Jesus também era um divisor formoso numa história de vida. Porque se formos pensar nesse apóstolo, já no fim da experiência, nós iríamos voltar antes, muito antes, em que ele tinha apenas os seus 30 anos, destinado a ocupar um cargo na posição mais expressiva do seu tempo, um cargo no templo, em que ele iria exercer funções religiosas, políticas, sociais expressivas. Mas, em determinado momento, perdendo a conexão consigo mesmo, se arvora num defensor da tradição mosaica e, fazendo a qualquer preço a sua defesa espiritual dessa lei, vai impor aos irmãos que seguiam Jesus as perseguições terríveis, porque ele não conseguia entender que Deus enviaria como emissário divino um homem que sequer teve um berço legítimo, que precisou nascer numa noite fria, numa gruta singela de Belém, para depois ganhar o mundo em experiências socializadoras, enriquecedoras, e terminar a jornada numa cruz de desventura. Então ele esperava o Messias, mas, não entendendo a lógica divina, não podia conceber que Jesus era o representante divino. Então, em determinado momento da sua história, ele é o perseguidor dos seus irmãos, aquele que vai fomentar a perseguição primeira do Evangelho, que resulta no martírio de Estevão, e depois desenha todo um histórico de sofrimento para aqueles que amavam Jesus. Mas a vida é tão extraordinária que nos quer para o bem e para o êxito. E Deus, que sabia do seu coração, que era em si também um coração generoso,
Estava em enganos, mas tão logo acertasse o rumo, iria ser o vaso das bênçãos prediletas. Prepara para ele também um encontro inesquecível, numa hora em que ele tem sede de paz, em que ele lembra Estevão, partindo dessa experiência com uma paz que ele jamais tinha encontrado, em que ele lembra as iniciativas de Simão Pedro, os amigos de Jesus, tão seguros, embora tão simples. E ele, com tanto mais do que aqueles corações, mas sem um pingo de paz, sem um pingo de sossego ou de conforto. E quando vai ainda em perseguições para além de Jerusalém, nas fronteiras da Síria, ali em Damasco, num dia de beleza também especial, ao sol do meio-dia, ele vai ter o seu encontro inesquecível com Jesus, que vem chamá-lo à vida nova. E sem que ele soubesse quem era aquela figura divina, vai nos narrar Emmanuel, que quando ele vê a majestade e a grandeza daquele homem, quando ele se dá conta, ele está de joelhos no sol a pino do deserto, e somente consegue perguntar: Senhor, quem sois vós? E vai ouvir a voz incomparável que vem dizer: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ele então, amando Jesus naquela iniciativa, porque sentia os enganos aos quais ele estava se entregando, adota de imediato uma proposta de vida nova. E sem pensar muito em como seria o seu depois, ele apenas reafirma para aquele mestre que ele já não podia mais ser o mesmo homem, porque agora ele conhecia um caminho diferente. Então ele vai perguntar a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E se entrega na emoção a esse mestre. E dali para frente a sua história de vida vai ser a história que sempre vai reafirmar a grandeza do encontro com Jesus, porque ele vai se permitir a beleza da transformação espiritual. Então ele recua das iniciativas da perseguição, deixa de ser quem agride, deixa de ser quem fere, porque ele agora sabia, aqueles homens simples, perseguidos, incompreendidos, é que estavam certos, porque Jesus, de fato, existia. E ele, então, vai ser o amigo que vai fortalecer as iniciativas do Evangelho. Vai se permitir 3 anos de serviço no deserto, reflexões profundas, no oásis de Dan, no deserto de Palmira, em que ele se entrega àquele clima ríspido, árido, e as mãos vão se acostumar ao serviço do tear, para que ele se habituasse, ambientasse o coração a sentir, numa outra perspectiva, a grandeza da vida. E depois ele volta para iniciar a sua trajetória que nos legou a grandeza do Evangelho. Porque ninguém como o apóstolo Paulo foi capaz de falar de Jesus com tamanho amor, de demonstrar Jesus por onde passasse. E aqueles que conheceram Jesus na figura de Paulo superaram os tempos, os desafios, as circunstâncias e contribuíram para o Evangelho chegar a todos nós. Por isso, mais tarde, bem mais tarde, quase 30 anos depois desse encontro, é que ele vai escrever, quando está incentivando os amigos a prosseguirem no ideal de amar, ele vai escrever reafirmando a própria experiência. Quem encontra Jesus, quem segue Jesus, nova criatura é. E por isso, então, a sua fala é tão tocante, porque em Paulo nós vemos realmente a pessoa que se modifica. Mas quantos, como ele, também tiveram naqueles dias o seu encontro com Jesus? De Maria de Magdala ao cego Bartimeu, de Natanael ben Elias, a mulher hemorroíça, passando pelo lar amigo da família de Betânia. Quantos corações o Evangelho registrou que tiveram seu encontro com Jesus e fizeram a mudança para a vida inteira. O Evangelho, assim, é farto em experiências que narram a grandeza do Cristo, devolvendo a saúde do corpo, devolvendo a robustez orgânica. Mas o Evangelho é muito mais fértil em lições que mostram Jesus devolvendo o sentido existencial, que mostram Jesus devolvendo o sentido de equilíbrio espiritual, que mostram Jesus devolvendo para o homem a capacidade de sonhar e de ser feliz. Então, com Jesus, meus amigos, nós somos convidados a ter vida nova. E hoje, séculos depois,
Quando nós nos debruçamos sobre esses episódios que vêm narrados para nós com a beleza daqueles que o amaram, que tiveram a coragem de registrar em livros, em poucas palavras, lições que sobrevivem ao tempo, nós então somos levados a nos perguntar: mas onde está Jesus nos dias que correm? E a resposta não poderia ser diferente daquela que foi no passado. Jesus está em todos os roteiros da vida, convidando o homem a ser melhor. Porque nas horas de engano e de incerteza, é a sua fala mansa e doce que vem convidar o homem a desistir do caminho de enganos em que ele está se inserindo. Nas horas de desistência, de desilusão, de dores íntimas, conflitos grandes, que parecem não ter fim, é a sua voz que vai ecoar no íntimo da alma, pedindo que o homem se dê uma nova chance, que não desista de tentar, que recomece, se preciso for, milhões de vezes, mas tenha coragem de continuar. Nas horas em que nós nos sentimos perdidos, querendo fazer alguma coisa e não sabendo exatamente o quê, desejando ser útil, como Zaqueu queria ser no passado, mas sem saber exatamente como é que nós poderíamos servir a vida, é a sua voz que vai vibrar dentro de nós, dizendo: mas dá de comer a quem tem fome, e dá de beber a quem tem sede, e agasalha a quem tem frio, porque todas as vezes que o nosso gesto se estender a alguém que tem uma necessidade nesse porte, é de Jesus que nós estamos nos aproximando. Então, a fala de Jesus sobrevive ao tempo, porque ela vem retratar para nós o amor de Deus por todos nós que somos os seus filhos. E é a fala que hoje nos surge atualizada na doutrina espírita. Por isso, a fala do Espírito de Verdade, nessa página de grande beleza chamada Advento do Espírito de Verdade, vem nos dizer isso, que o mesmo amor do passado é o amor que sobrevive no presente. Os olhos que olharam aqueles homens sofridos, combalidos, ansiosos, são os olhos que olham para nós. E a diretriz que lá atrás serviu para direcionar vidas é a diretriz que vem hoje para direcionar as nossas. Por isso, toda a página da doutrina espírita que nós temos ensejo de abrir é uma fala que repercute a palavra de Jesus. É a fala que vem lembrar o amor de Deus como sendo a força maior do universo, a quem Jesus, com muito carinho, chamou desde o princípio como sendo apenas Pai, para que nós tivéssemos condições de traçar um relacionamento de amizade, de intimidade com esse supremo doador da vida. Então, nós encontramos na doutrina espírita a exuberância da presença divina, o mesmo Pai do passado, trazido aqui no presente, para que nós soubéssemos que não estamos a sós e que Deus nos olha, nos direciona, nos ama, nos orienta, nos quer para o melhor. A mesma fala que no passado mostrou que o amor era o caminho que ia dar ao homem condições de triunfar por onde fosse. É a fala que ecoou de novo quando nós abrimos as páginas da doutrina espírita. A mesma fala que no passado, quando o fariseu vai procurá-lo, perguntando: Senhor, mas o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é preciso que eu faça para que eu herde a vida eterna? E Jesus vai dizer: mas o que é que está escrito na lei? A lei mosaica, que ele já esposava, que já orientava os passos daquele grupo todo. E ele então vai lembrar o primeiro mandamento, dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo, Jesus vai acrescentar, como a ti mesmo. Então, nesse diálogo, Jesus, quando o fariseu responde para ele que o maior mandamento da lei, o primeiro, era o mandamento do amor, o amor a Deus, Jesus vai relembrar dizendo: faze isso e viverás. Mas o amor que Jesus expõe naqueles dias, ele vem desdobrado numa tríade belíssima. Amor a Deus acima de todas as coisas, na compreensão de que acima de todas as circunstâncias adversas, paira o sublime amor de Deus conduzindo os nossos passos. É o amor que se completa na faceta em que Jesus propõe: amai o próximo, mas na medida em que sois capazes de amar a vós mesmos. Então, essa tríade, eu, meu irmão e Deus, é a tríade que nos dá condições de triunfo, porque o Evangelho é esse convite ao desdobramento dos valores que todos nós temos em germe dentro de nós
e que vai sendo colocado para fora à medida que a vida nos apresenta os desafios existenciais. Então, se nós abrimos as páginas do presente, nós encontramos a mesma fala que reverberou no passado, propondo que nas horas difíceis, quando o coração tivesse sofrido, abatido por conjunturas ou episódios difíceis de serem trabalhados, que nós nos permitíssemos o benefício do perdão, que seria como aquela lavagem da roupa suja, que um dia se lava um pouco, no outro se repete, até que aquela mancha que enodoou o coração pudesse desaparecer por completo. Então, Jesus vai propor o perdão como um braço do amor, um exercício que nós deveríamos nos permitir todos os dias para triunfarmos como nós desejamos. Então, na doutrina espírita, Jesus está de volta, com a mesma segurança daqueles dias, com a mesma beleza, com a mesma grandeza, como o mesmo condutor do passado. E da mesma maneira que para Zaqueu o encontro com ele foi definidor de novos rumos, da mesma maneira que para Paulo de Tarso o encontro com ele foi definidor de novos rumos, da mesma maneira que todos que o viram, que meditaram nas suas lições, que entretiveram com ele algum contato, são os corações que se tocaram e sentiram que a vida precisava ser diferente. Conosco também é assim. Quantas vezes somos nós que, nas horas das nossas lutas, vamos abrir essas páginas, esperando encontrar o rumo certo, e encontramos com segurança. Porque quando não sabemos como agir, uma página vai nos convidar à fé, a outra vai nos convidar à paciência, a outra vai nos convidar à compaixão e à misericórdia, outra mais vai nos falar da beneficência. E nós encontramos a fala de Jesus nos orientando para que nós saibamos viver. Então é para nós que Jesus volta, passados 2000 anos, porque como os amigos do passado, nós também estamos sedentos dessa vida nova que a doutrina espírita nos propõe. E é assim, então, que nós vamos descobrindo que a intimidade com Jesus vai nos renovando interiormente. E as horas de desistência, de deserção, de conflitos, vão diminuindo a sua frequência. E, de repente, nós estamos mais fortes, embora não sem problemas. De repente, nós estamos mais animados, embora não sem lutas. Nós também estamos mais sedentos de recomeço, embora reconhecendo que, muitas vezes, os nossos pés param um pouco, para que nós possamos nos refazer. Então, Jesus, que foi a luz do passado, foi a mesma luz que ultrapassou os séculos para chegar aos dias de hoje, nos convidando a assumirmos as rédeas da nossa existência, para que a nossa existência tenha o sentido enobrecedor que precisa, pode e deve ter. Então, nessa noite, meus amigos, a lembrança de Zaqueu nos serve para pensar que talvez sejamos nós os que seremos convidados a dar um novo passo, a fazer o esforço de ir até Jesus. Em noites como essas, em que nós reflexionamos à luz da doutrina espírita, a sabedoria das suas palavras, ou nos momentos do encontro do Evangelho no lar, em que nós, no reduto da família, vamos convidá-lo a fazer parte da nossa história. Ou, às vezes, vai ser naquelas horas solitárias, em que nós, a sós, procuramos uma página, uma reflexão, um recurso, um conforto, um ensejo de vida melhor. E Jesus, que orientou os amigos outrora, é o mesmo que nos orienta agora, com esse recurso chamado doutrina espírita. Então, lá atrás, ele havia prometido aos amigos que sabiam que a sua trajetória seria tão curta entre nós, e amavam tanto o amigo que pensava, mas como seria depois, quando ele voltasse? E ele, por muito nos amar, fez ver aos amigos, segundo as anotações dos evangelistas, que ele jamais nos deixaria sós. E é por isso que ele disse: eis que eu vos enviarei mais tarde um outro Consolador, o Espírito de verdade, que virá para vos relembrar as minhas palavras, mas fará muito mais,
porque trará conhecimentos novos. E dessa maneira eu estarei sempre convosco. Então, Jesus, meus amigos, está assim nas iniciativas do bem. Toda vez que nós conscientemente nos entregarmos a um programa do bem, nós estaremos procurando e encontrando aquela face incomparável chamada Jesus. Então, nessa noite, que a experiência de Zaqueu, que o esforço hercúleo de Paulo, que o carinho de Maria de Magdala procurando por ele, que o esforço, a fé, a confiança da mulher hemorroísta, o chamado do cego Bartimeu pedindo que ele o ajudasse, possa ser para nós o convite de que nós também tenhamos a coragem de traçar as nossas pontes para fazer a nossa conexão com Jesus. Na doutrina espírita nós já estamos revivendo o cristianismo, sem dúvida, mas tendo ensejo de entender que cada dia vai ser um novo encontro, vai ser um novo tempo, vai ser uma nova chance. Então, para nós, fica Jesus como sendo a suprema doação de Deus, para nós que temos sede de renovação, todos nós, a humanidade toda. E agora que nós temos ensejo de revê-lo, nesses conceitos tão sublimes, fica o convite de que nós não percamos contato com ele, mas sempre tendo coragem de fazer como Zaqueu, se for preciso, subir a árvore da fé, se for necessário, esperar na porta da confiança, se for preciso pedir que ele nos dê ensejo de consertar, ou de começar, ou de construir, mas nunca desistindo de procurar aquele amigo que se confundia com o povo, mas era a excelsa luz, a excelsa misericórdia, porque a sublime demonstração do amor de Deus para todos nós. Então, o advento do Espírito de verdade, a chegada da doutrina espírita, tem a mesma alegria daquela manjedoura humilde que recebeu o sublime emissário de Deus, sem que as pessoas sequer se dessem conta de que aquela luz iria definir os rumos da humanidade pelos séculos do porvir. Então, façamos como nos seja possível o esforço diário, semanal, constante, levantar ao nascer do dia dizendo obrigada, Senhor, pela experiência renovada desse crescimento do dia a dia. Seja como for que o dia me encontre, eu quero ter a iniciativa de tentar superar o que seja possível, de tentar corrigir o que seja necessário, de tentar construir o que seja possível e de sonhar tanto quanto o meu coração seja capaz. Mas que nós tenhamos a coragem de levantar e entender que um novo dia para nós é concessão sublime para que nós sigamos lado a lado com Jesus, acertando os passos. E ao findar do dia, que nós, por nossa vez, possamos ter a mesma coragem estoica de procurar o recanto do nosso coração e dizer, Senhor, obrigado, porque se eu não pude contabilizar vitórias em todas as experiências da jornada, eu ao menos percebi que nela eu estava mais forte, porque o Senhor seguiu comigo. Então, façamos da nossa vida um constante programa de crescimento espiritual. Se nós já fazemos isso, persistamos no ideal, lembrando que Jesus que foi procurar Zaqueu pedindo que Zaqueu desse pouso na sua casa, é o mesmo mestre que nos séculos do agora bate nas nossas portas pedindo, me dê um pouso amigo na casa do seu coração. Então, nós desejamos que todos possamos triunfar sobre as adversidades, vencer as lutas, os desafios, entendendo o Consolador é a chegada de Jesus e vem de novo para cumprir a promessa de que ninguém nunca estaria sós. Então, nós vamos sentir que ecoa em nós a fala do apóstolo Paulo. Quem tem Jesus, nova criatura é. E, se for possível, seguir, vencendo as lutas, façamos. Lembrando de novo Paulo, que pode ter momentos em que nós andaremos atribulados, mas nunca desanimados. Perplexos, mas nunca desorientados. De joelhos desconjuntados às vezes, mas sempre para o nosso alvo, que é Jesus. Com votos de muita paz para todos, com votos de muito êxito, de muito crescimento em todos os programas existenciais, em todas as lutas. Nós agradecemos a Jesus
o convite que fez a todos nós, de que, abraçando essa causa, nós pudéssemos desenhar um novo tempo, uma nova vida, com as mesmas bases daqueles dias, que podem ser resumidas nessas 3 expressões que foram ditas hoje, lembrando a fala de Jesus: amar a Deus acima de todas as circunstâncias, amar o próximo fazendo a ele o que nós gostaríamos de receber, e amarmos-nos reconhecendo que nós somos filhos de Deus, e viemos também com um programa existencial feliz, que deve ser perseguido e cuidado com muito carinho. Agradecendo os amigos pela atenção que nos deram, nós encerramos o nosso encontro lembrando Jesus, lembrando Paulo, lembrando os discípulos do passado, lembrando Zaqueu, porque nós também temos sede do seu amor. E desejamos muita paz para todos nós, e até um outro dia, se Deus quiser.